eu ia falar na live, tô me achando DJ, né? Entrar na aula, pô. Ainda falei, ó, tu tá sem a câmera, aí a Leandro vai chegar e vai falar que eu tô comendo, vai ver só. Olha, entrou o almoço que tem e-mail, Cauã, parabéns, Cauã. Daqui a pouco o Cauã me tá com o e-mail na cabeça. Vamos lá. Antes de falar sobre os temas de hoje, que eu nem lembro mais que eu tô trabalhando com vocês, eu quero dar puxão de orelha, porque não sei se vocês merecem ou não, mas como tem duas orelhas, se eu puxar errado, ainda tem a outra, né? Que galera não estão entregando as atividades, seus cacos. Pô, é pouca gente, galera, é muito pouco. Hoje ainda não abri aqui, né? Então, Ô, professora, você oi. poderia ver se eu mandei? Já estou Se vendo e é você isso que eu vou receber? fazer, porque se não mandou, a gente puxa a orelha. Vou até botar em tela aqui para vocês verem aqui, né? Eu olhei semana passada, eu olho toda semana e vou baixando, né? Quem fez, quem não fez, e aí eu vou corrigindo com o tempo. Né? A gente vai fazendo com o tempo. Aqui, então, turma do oitavo ano um tem 9 entregas, mas não quer dizer que foram 9 pessoas, é que depende da quantidade de arquivos que vocês entregam. Só fui descobrir isso depois, é uma loucura. Então, quem entregou aqui da turma do oitavo ano um foi o Alan, a Alice, aqui eu ainda não recebi porque deve ter vindo essa semana. A Mabel, tá recebendo hoje depois da aula, tá? Aqui o Danilo, depois a Eduarda, Emanuel, Gabriel, Isabela, Júlia. Os que estão aqui com aceita é porque eu já recebi semana passada. Os que não estão aceitos ainda é que foi durante essa semana. Tá? Só para deixar claro aqui que daí eu vou, toda semana eu olho e vou baixando os arquivos. Cauã, Cauã Marques, Cauã Pontes, Liandra e acabou-se? Não, tem o Yuri, tá? Então esses aqui é o que colocaram aqui para recebidos, tá? Ainda não, os que mandaram essa semana, o aceito vai vir depois da aula, tá? E da outra turma, do oitavo 2, volume 3, agendadas, foram também pouquinhos aqui, ó. Bem pouco. A Amanda, a Senira, mandou, mas eu ainda não aceitei, tá? Então vou aceitar hoje. Franciele, Raquel e acabou. Tá. Me assustei, me apavorei. É isso aí. Ah, tá. Então é porque aí eu vou receber hoje, né? Ele não tá ok ainda porque eu ainda não mexi, só tô falando pra vocês. Isso me preocupa um pouquinho, tá? Porque o fluxo era bem maior de atividade e tem uma galera aí deixando pra, sei lá, pra última hora, pra dezembro, pro ano que vem, não sei. Então fiquem ligados, assim, porque essas atividades, elas estão sendo corrigidas. A gente está colocando a questão do desempenho de vocês, quem entrega, quem não entrega. A gente está corrigindo, a gente não está podendo colocar nota ainda, né? Mas a gente está corrigindo, está vendo as dificuldades, a avaliação diagnóstica que vocês fizeram. A gente vai estar revendo alguns conteúdos dentro da avaliação diagnóstica, tá? A partir da. Eu vou ver se é da semana que vem, mas da outra que eu já faço uma revisão da avaliação diagnóstica, só tenho que confirmar com a Lena as questões de geografia. Então, vocês fiquem bem ligados, assim, que a gente tá de olho em vocês. A gente não esquece vocês, tá? Vocês são, assim. Eu não posso falar palavrão. Era pra falar uma palavra bem soda pra gente, assim, entendeu? Então, a gente se importa pra caramba com vocês. Então, eu espero que vocês também, né? Todos, né? Não só os que estão na sala, mas que fiquem aí de olho no que a gente manda, que a gente envia para vocês, com todo o coração, feito com todo carinho, todo trabalho. Então, quem não faz, eu vou dar reguada na orelha. Mentira, não vou dar não, tá gravando. Aqui fica bravo, né? Mas tem duas orelhas, a gente pode bater, puxar uma, né? Pegar no pé de vocês. Então, quem mandou, obrigada. Quem não mandou, tem até as 11h59 de hoje. Quem tá entregando na escola, eu vou passar amanhã na escola para pegar, tá? Então, quem já entregou, tá lá na escola, tá de boa. Senão é só daqui a 15 dias. Eu vou a cada 15 dias lá
governador Celso Ramos. Às vezes, quando tem muita atividade, sei lá, não entregam hoje, mas chega vários responsáveis lá para entregar de 16, 17, daí a Leina me avisa e eu passo na outra semana para pegar também. Porque todas as atividades a gente tem que fazer relatório e enviar para a Secretaria de Educação, tá? De todos vocês que estão fazendo, quem não está fazendo, se está tendo dificuldade, quando a gente corrige, a gente vê, está tendo dificuldade em tal assunto, e aí a gente vai trabalhando assim, tá? Bom, então o primeiro recado é esse, o puxãozinho de orelha. Segundo recado que eu quero falar com vocês, para quem ainda não fez atividade, eu vou abrir ela aqui para dar uma olhadinha com carinho para vocês antes da gente continuar a nossa aula, tá? Então, fala sobre globalização e integração regional. A gente está entrando na parte econômica, e eu sei que essa parte aqui ela é um pouco mais complexa e ela é um pouco mais chatinha, assim, porque ela tem que fazer links e conexões com muita coisa, tá? O LDI está sendo muito gente boa com vocês, assim, nesse sentido, porque até que ele não faz tanta conexão, não dá para entender. Mas esse tema econômico, ele é um pouco chatinho, ele é um pouco difícil mesmo. Se a gente não está ligado nas coisas agora, a gente tem que ficar ligado nas coisas que acontecem, mundiais, em relação à economia, porque a economia, ela está integrada, ela está globalizada. Então, se acontece uma caca num lugar, aquela caca se espalha para o mundo todo, porque, né, aconteceu uma crise global em determinado país. Tem alguém entrando aí? A gente acaba tendo esse problema, né? Que daí atinge todos os países dentro desse sistema. Então é isso que a gente vai estar olhando. Aí é por isso que a gente fala de bloco econômico. Tá? Então a atividade era essa aqui, até que eu ratei e esqueci de colocar o arquivo, né? E aí eu mandei para vocês via mensagem. Vocês tinham que dividir a América, essa aqui é uma América político, nos países membros, né? Identificar dos principais blocos econômicos da América. Existem outros menores, mas os mais importantes são esses aqui: NAFTA, Mercosul e Comunidade Andina. Tá? Então, são eles que a gente tem que ficar de olho, o que acontece, a política econômica de cada país, e são eles que a gente tem que estar de olho mesmo, né? De estar percebendo, porque tudo isso influencia o bloco econômico, é tudo muito delicado. Tá? E a outra questão, ó, foi duas questões, hein? Era colocar, fazer um resuminho, né, de cada bloco econômico. O NAFTA, que tem aquela nova sigla que eu nunca lembro, tem que botar aqui, quem quiser botar depois, bota, que eu sempre esqueço de colocar, que para mim, quando eu estudei, era sempre NAFTA, né, então daí a gente acaba acostumando com mais a sigla mudou esse ano, pô, dá um desconto, né. O CMSA, eu acho que é essa, sei lá, não lembro. O Mercosul e a Comunidade Andina, e colocar ano de criação, objetivo e dificuldade que eles encontram em cada setor deles, né? Em cada bloco econômico tem a sua dificuldade. Se é política, econômica, cultural, histórica, depende aí das suas dificuldades. Então, é uma atividade bem tranquilinha. Aí eu botei para responder também a questão 9 e 2, tá? Essa questão 9, página 9, questões 1 e 2 do LDI, que também é bem importante essa atividade. Vou lá para ela então, na página 9. Tá? Para quem ainda não dormiu na aula, pode continuar acordado. Tá? Página 9. Então, ele trabalha aqui as questões de verdadeiro ou falso, né? Sobre os blocos econômicos, tá? Em a questão 2, observar o mapa da página 5, que é o mapa de fluxo, né? É o mapa de fluxo NAFTA USMCA. Eu não sei se eu falei certo a sigla aquela hora. Ah, é uma sigla muito difícil. O NAFTA, pelo menos, a gente consegue falar, né? Agora, essa aqui tem que falar letra por letra. É muito ruim. Então, eu vou continuar falando NAFTA. Então, é para analisar esse mapa aqui, o fluxo de exportação e importação do bloco. Aí, responder as questões correspondentes, a letra A, B e C. Aí, aqui tá falando, né, que conclusão, a gente discutiu isso na aula passada, né, todas essas questões aqui, essas teorias aqui a gente discutiu na aula passada. Que problema que tem, né? O problema é que a gente
que é um bloco que tem uma disparidade entre os países, né? Disparidade econômica e social. E acaba que os países mais pobres, eles acabam sendo explorados pelos mais ricos, essa é a verdade, né? Então, Canadá e Estados Unidos, mais os Estados Unidos, que é uma potência mundial, tem um bloco, tem um país subdesenvolvido dentro do bloco, que necessita de dinheiro, necessita de emprego, necessita de comida, necessita de tudo. Então, eles acabam se aproveitando dessa situação e colocam ali e exploram aquele país, né? Então, é isso que acontece lá. Bom, na página 10, a gente trabalha um pouquinho com os principais problemas sociais da América e desafios para o século XXI. Esse é um tema, assim, que se a gente fosse, se a apostila ela fosse interativa, o texto ia mudar todo dia. Porque os problemas sociais, eles mudam, né, em cada lugar de uma forma tão rápida que às vezes o que a gente vai conversar um pouco hoje já não é mais, né? Então a gente tem que ficar bem ligado agora, né? Não só, claro, que a gente está com essa questão do Covid espalhado pelo mundo e só fala desse tema, mas a gente ficar olhando para outros temas também dentro da América, né? Porque isso é que vai estar que tá falando de problemas sociais, né? Os problemas da América e que eles vão mudando, às vezes é um problema político, econômico, que de uma hora para outra, um acordo não feito pode mudar toda uma política interna dentro de um país. Aí eu acho que eu também falei na aula passada sobre o Mercosul, né, da questão do atual presidente não querer estar dentro do Mercosul, querer sair, né, fazer com que o Brasil saia do Mercosul e entre em um bloco econômico que ainda não foi criado, ele está para ser criado há mais de 25 anos, que é o ALCA, né, a área de livre comércio da América, lembrei, do bloco econômico, ele não existe, ele é um bloco econômico teórico, é uma vontade que se existe do país, principalmente dos Estados Unidos, em querer ter uma dominação dentro de toda a América, porque não entra só o Brasil, entraria Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, então faria a América um único bloco econômico, tá? E aí a gente já viu que se com o México dá nada, dá problema, imagine então juntar uma América toda dentro de um bloco econômico onde nós temos uma grande potência mundial aí determinando as regras do jogo, né? Porque isso que acontece com a ALCA. A gente pode ir perguntando, tirando dúvida, só, né? Se quiser aí a gente vai falando, tá? Em relação ao tema da aula, é claro, né? Não que a professora come, tá, Leandra? Brincadeira. A gente pega no pé assim, daí vai, né? Assiste a aula da professora, que a professora tá pegando muito no pé. Como eu falei na outra turma, assim, uma turma de sexto ano que eu tava dando aula, assim, ó, a gente pega no pé de vocês que a gente gosta de vocês. Se a gente não gostasse de vocês, a gente não ia pegar no pé. Então, quando eu me sinto mais íntima da turma, assim, com uma amizade de professor-aluno, eu gosto de pegar no pé de vocês, que eu gosto muito de vocês. Já era um sétimo ano, já eram uns 2 7 anos bem bacanas, são 2 8 anos bem legal também, tá? Amorzinho aí, ó. Vamos continuar. Vamos ver que isso atrai os alunos, né, para voltar aí para aula. Então, vamos lá. Aqui, principais problemas. A América anglo-saxônica, elevada qualidade de vida, alto poder de consumo e acesso a bons serviços nas áreas de saúde, educação, moradia, ciência e tecnologia. Vamos discutir esse tema. Porque assim, não é bem assim. Olha só, tem que me segurar em certas coisas. Eles botam assim, os países da América anglo-saxônica têm elevada qualidade de vida, não discordo, alto poder de consumo, não discordo, acesso a bons serviços na área da saúde, educação, moradia, ciência e tecnologia. Não discordo de nada disso aqui. Nada. Mas o que eu pergunto é, todos? Todos têm acesso a bons serviços de saúde, educação, moradia, ciência e tecnologia nos países da América anglo-saxônica e principalmente vamos falar aqui do que fala a imagem os Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Todos os entendeu? Todos os moradores dos Estados Unidos têm esse acesso? Porque não adianta ser potência, né? Claro que adianta ter potência.
Mas se você, enquanto governo, enquanto Estado, não oferece para toda a sua população uma qualidade de vida, tá? E o pensar qualidade de vida dos Estados Unidos é diferente do pensar qualidade de vida de uma Suécia, de uma Finlândia. Vamos chegar lá. Quando a gente estiver lá no nono ano, a gente volta para isso aqui e discute isso de novo. Por quê? Eles têm bons serviços na área da saúde? Tem, mas é tudo privado. Eles não possuem um sistema único de saúde, eles não possuem um sistema público de saúde. Educação de excelência. As maiores universidades do planeta estão nos Estados Unidos, as melhores, privadas. Não tem universidade pública lá. Moradia, ok, moradia de qualidade, casas grandes, a gente assiste aqueles, né, os filmes, os programas de TV, aquelas casas grandes e tal. Pô, bacana, mas não é todo mundo que tem. E lá nos Estados Unidos teve um grande problema em 2008, que foi a bolha imobiliária. Foi um problema social, né? A bolha imobiliária foi quando, o que que acontece lá? Eles vão, eu compro uma casa, né? Então, sou morador, eu compro uma casa, hipoteco, pego o dinheiro dessa hipoteca, ou seja, hipotecar é o quê? Eu colocar a casa para vender. Eu compro, opa, não estou conseguindo pagar. Eu vendo aquela casa, só que eu não paguei ela toda ainda. Então, eu pego, eu compro, eu vendo. Olha, eu compro com dívida, com crédito. Eu vou lá e peço empréstimo no banco. Porque lá não existe esses programas sociais, Minha Casa Minha Dívida, essas coisas assim, né? Eu peço um empréstimo no banco, compro a minha casa. Se a casa custa US$ 100.000, com empréstimo vou ter que pagar US$ 200.000. Beleza, de boa, comprei minha casa, né? 30 andares, né? Uma banheira com 15 quartos, whatever. Comprei a casa lá. Fechou? Fechou. Tô com a casa, pá, não consigo pagar. Já era. Faço o quê? Eu hipoteco ela. Pego ela e uso ela como garantia para conseguir uma outra casa. E assim a população dos Estados Unidos vai fazendo. Quando eles viram que essa questão imobiliária, as pessoas estavam criando dívidas que não iam jamais conseguir pagar, né, essas dívidas exorbitantes, de valores exorbitantes, aí entraram em processo de decadência, eles entraram em processo de falência, várias imobiliárias entraram em processo de falência. E essa falência, várias pessoas perderam as casas e assim por diante. Porque o problema não era só você pegar e comprar e vender a casa. Ah, professora, mas a imobiliária tinha casa. Beleza, mas não tinha mais ninguém para comprar, que todo mundo estava endividado pra caramba. Então, uma problemática social dentro dos Estados Unidos. A mesma coisa a educação deles. A educação lá é privada. Tem alguns estudos, né, que mostram que a maior parte dos estudantes dos Estados... Eu tô vendo se tem um livro aqui, eu acho que não tá aqui, não. Tá lá, tá em Governador Sussurrando, no livro. Que ele fala a história de um país endividado, onde a maior parte da população que faz universidade lá, eles levam quase a vida toda para pagar a universidade. Tô com o diploma, mas as dívidas que eles fazem crédito estudantil é muito grande. E aí eles continuam a morar com seus responsáveis, né, com os pais, eles têm dificuldade. Aí imagina, você tem que pagar a faculdade, você tem que pagar a casa, a hipoteca, aí vem o terceiro ponto, né, que ninguém quer ficar doente. Não sei se vocês sabem, mas toda a saúde dos Estados Unidos é privado também, não existe SUS lá. Então, eu tive uma colega que ela foi ter um filho lá, e ela resolveu voltar para o Brasil. Ela estava grávida, aí eles foram verificar o valor do parto lá, o parto girava em torno de US$ 30.000 a US$ 40.000 para fazer o parto. Ela disse, eu não tenho condições. Aí retornaram para o Brasil, teve o parto no SUS, porque o Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, ele é universal, ele atende qualquer pessoa, mesmo seja você brasileiro ou estrangeiro. No caso dela, era brasileira e o marido estrangeiro. E aí eles depois retornaram para os Estados Unidos. Então, assim, né, se utilizou de um sistema público, tá? Muitas pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, eles saem dos Estados Unidos, vão até Cuba. Cuba é um país da América Central, com outro tipo de sistema, onde a saúde é pública. Aí vão lá, fazem o tratamento em Cuba e retornam para os Estados Unidos. Então é muito comum a população estadunidense ter
essa forma de viver, eu vou ter que ir para outro lugar para poder cuidar da minha saúde. Então, essa questão de eles têm níveis altos de serviços bons, tem, só que não acessa todo mundo, né? Todo mundo que tem acesso, e aí? O que vale a pena? Mesma coisa ciência e tecnologia, né? O que vale a pena para esse país? É continuar cobrando, cobrando, cobrando e explorando, ou fazer uma sociedade um pouco mais democrática, estável, sei lá, mais que divida, né? Essas que possa atender essas pessoas. Que eu acho que é mais ou menos o que a imagem aqui da página 10 mostra, né? Um morador de rua em Nova York, Estados Unidos. Pô, quando a gente pensa assim, ai meu Deus, tem morador de rua lá, tem. Os Estados Unidos, dentre os países desenvolvidos, é o país que maior tem população de rua dentre os países desenvolvidos, países do primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, ou seja, é uma baita de uma potência mundial, só que é o país que tem a maior população de rua dentro dessa classificação. E aí? Né? Então, será que realmente, né, eu falo essas tretas aí para vocês pensarem e ficar refletindo de que nem tudo são flores nos países desenvolvidos, nem tudo é bonito, e que só consegue sobreviver nesses países quem tem dinheiro, quem é que nem a gente. Ainda é preferível, apesar de todo o problema que a gente tem no nosso país, de todo o problema que tem a nossa saúde, a nossa educação, né, a nossa moradia, mas ainda assim a gente tem uma assistência do governo muito melhor, né? A assistência que eu não digo não é da esmola, né? A gente tem condições muito melhores do que a população de baixa renda dos Estados Unidos, tá? Eu não sei o que ele falou do nosso que bosta, mas beleza. Eu vou ficar aqui, não sei se é sobre o assunto. E eu leio o negócio, né? Calma, gravando, que bonito. Tá? Então, tudo lá, não só lá, mas como no Japão também, mas no Japão tem algumas diferenças em relação aos Estados Unidos. Tá? Então, essa é a grande problemática aí dos Estados Unidos. Opa, alguém entrou na sala? Eu esqueci que essa aqui é a página da sala. Ah, tá. Ah, eu acho que ele é bom para quem é rico, quem é pobre é quem, né? Tipo, é ruim em questão de recursos sociais, né? Eles não têm uma política social. Mudou um pouquinho com. Antes do Trump era quem mesmo? Era o Obama. Mudou um pouquinho. Tanto que o objetivo do Obama, na época que ele estava na presidência, era criar um SUS. Tanto que na época ele veio para o Brasil. Não sei se ele veio para o Brasil ou foi numa das reuniões lá dos G20, G30, em que ele sentou diretamente com o presidente da época, que eu não lembro quem era, eu não lembro se era Dilma ou se era Lula, não lembro quem era, para falar do SUS. Porque ele queria implantar o SUS nos Estados Unidos. Tá? Então ele tinha esse objetivo, que acabou não dando certo. Imagina, eu sou dono de plano de saúde, eu sou dono dos grandes hospitais, eu vou querer um SUS no meu país. Não, né? Eu sou dono de um plano de saúde, eu vou querer que a pessoa continue endividada, mas pagando meu plano de saúde, né? Então, o pensar é esse. Pensar é muito esse pensar capitalista, assim, dessa forma, sem pensar na sociedade, né? Esse é um pensar muito comum nesses países, né? Estados Unidos, Japão, tá? Então, é uma coisa para a gente pensar, que nem tudo são flores, e como o texto mostra, parece que é tipo, uau, vamos para lá, né? Mas não é bem assim. A gente tem que ver as outras realidades, o que está nessas entrelinhas. E eu gostei do LDI, até que o pessoal que fez a reforma da LDI deu uma dentro, assim, gostei dele, porque ele fala tão bonitinho aqui, mas ao mesmo tempo mostra o contraste, né? Mostra a imagem lá do morador de rua. O morador de rua vai ter acesso à saúde, educação e moradia, ciência e tecnologia? Não vai, cara, não vai ter esse acesso. Então, tá aquele palavrão lá, né? Não é para escrever. Vamos lá. E aqui ele está falando da América Central, então ele divide. Respira. Ele divide a América Anglo-Saxônica, aí depois ele vem para a América Central, que entra aí o México, então é por isso que ele faz essa divisão. Né? Ele usa duas classificações, duas regionalizações, dá vontade de dar na cara do LDI. Acabei de falar bem, agora vem com uma outra classificação, pode confundir vocês, né? Eu não sei
o quanto que vocês estão acostumados com essas classificações, então tem que ler bem direitinho. Ele falou de América Anglo-Saxônica aqui no primeiro parágrafo, e aí, de repente, ele vai para a América Central. Opa, 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 de que países eles estão falando, tá? Então, isso é bem importante a gente estar ligado. A América Anglo-Saxônica está falando de Estados Unidos e Canadá, mas eu dei ênfase aos Estados Unidos, que é a potência mundial. E a América Central está falando do México e aquele porrada de países naquela península, tudo pequenininho, né? Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba e acho que uns, sei lá, uns 20 países naquele pedacinho lá de terra. Então, na América Central, além dos problemas clássicos de países subdesenvolvidos, problemas clássicos são esses, né? Falta de moradia, falta de saneamento básico, falta de educação, falta de saúde, falta tudo, né? É o discurso. O problema da violência é o que mais se destaca, principalmente no Triângulo Norte, Honduras, El Salvador e Guatemala. Gangues maras, deve ser uma maravilha essas gangues, né? Estão envolvidas com autos de homicídios e narcotráfico. É um grande problema na América Central essa questão, né? Porque é o que domina essas regiões, né? E não é só ali não, também um pouco na América do Sul, né? Aí a gente entra com Bolívia, Venezuela, tem até as séries naquele streaming pago que a professora não pode falar, mas que, né, vai que eles patrocinam a aula da professora. Tem até a série sobre, né? Que é sobre o... Oh, Deus, passou. Esqueci, que é na América do Sul. Daqui a pouco eu lembro. Tá, opa, tá acabando aqui a minha bateria. A minha não, do computador. Eu tomei 3 cafés, tá, Leandra? Daí eu já tô cheio de bateria. Mas o computador não. Então é isso, eles falam muito ali da questão do narcotráfico, né? Que é muito comum na América Central. E... não consigo. Ai, consegui. E vai estar crescendo, né? Devido à desigualdade social, devido à problemática, né, que existe. E quais são as facilidades dessa região, né? As facilidades que, pô, lá tem o canal do Panamá, por exemplo, dá você passar Atlântico-Pacífico, então tem umas características bem peculiares da América Central que é de fácil acesso, né? Eu esqueci o nome da série, cara, que eu tava falando. É que eu não posso falar o nome da série, que ela é bem pesadinha. Aí você fala, eu já vi. Aí, eu esqueci. E fala do Escobar, né? Esqueci. Aí eu lá, professora, o nome da série é Pablo Escobar. Tem outro nome, eu acho. Não lembro mais. Então a questão do narcotráfico é bem grande, tanto na América Central quanto na América do Sul. Tá? Aí ele fala aqui que esse problema de altos índices de homicídios e narcotráfico e outras atividades criminosas faz com que haja essa migração, uma onda de migração para os Estados Unidos. Aí a gente bate naquela tecla de novo. A gente fala lá do bloco econômico. Bacana, México, achei que isso, né? Em espanhol. O México, que está no bloco econômico dos Estados Unidos, tem acordos comerciais. Aí, quando essa galera chega para tentar uma vida melhor lá, mesmo que a gente saiba de toda essa problemática que existe lá, o que eles fazem? Pô, eles botam um baita de um muro, não deixa a turma do México passar as suas fronteiras, não tô falando que é para passar a galera toda, né? Mas que tenha uma troca, já que a gente está dentro do bloco econômico, o bloco econômico serve para ajudar e não para explorar, né? A gente tem que pensar também. E aí, o que acontece aqui, então? As pessoas, né, ficam meses e meses trancados e, nossa, teve até acesso dos direitos humanos em relação aos migrantes que estavam tentando ir para os Estados Unidos e ficaram presos. Foi um bafafá bem, bem complicado ali no ano passado, né? Foi bem, bem difícil isso. Né? Imagina você tá tratando com seres humanos, né? Tá tratando, sei lá, até seres vivos, cara. Não vou falar tratando, mas trata como um animal, né? Trata como, sei lá, bem, bem difícil, né? Se pensar do governo dos Estados Unidos, assim, principalmente no ano passado, tá? E aqui eu acho que eu já falei um pouquinho dessa tabela, né? Não, mentira, era a tabela do... era outra página. América do Sul, problemas da corrupção, concentração de renda, conflitos sociais entre camadas populares e elites em todos os países. É o que acontece no Brasil, né?
Nem vou citar nome, que a política brasileira está dividida em dois grandes extremos, aí a gente só olha a briga, assim, né? Então, é uma briga política, concentração de renda, o Brasil é o país que tem maior concentração de renda, ou seja, muita grana na mão de poucos e pouca grana faltando para uma galera, né? Corrupção política, parece que está no sangue do brasileiro, não sei, isso que a gente vê todos os dias, tá? A corrupção, ela é recorrente, independente de quem esteja no poder, na empresa, não sei o quê. Cara, tem corrupção. É uma coisa muito louca aqui na América do Sul, né? É muito comum. Isso a gente fica muito, não sei nem se é a palavra espantado, mas que a gente fica admirado, a gente fica, né? E aqui alguns indicadores, o que a professora quer falar com os indicadores. Renda per capita. Não vou falar os itens que estão aqui não, tá? Mas eu vou falar o que significa cada um deles. Então, quem quiser anotar, no caderno, aqui do ladinho, né? Ou, sei lá. Renda per capita é a renda por pessoa. Ou seja, eu pego tudo que aquele país produziu, eu pego o PIB daquele país e divido pelo número da população. Isso é renda per capita, renda por pessoa. Per capita quer dizer por cabeça, né? Mas é renda por pessoa, a população. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Eles mostram o valor, aqui eu acho que eu já falei para vocês, o IDH, ele junta saúde, educação e economia, faz os cálculos deles lá, os economistas, os estatísticos. Eu não sei fazer, não faço ideia de como é que faz, os cálculos, né? A gente sabe interpretar, mas os cálculos a gente deixa para a galera da economia e da estatística. E aí tem o tabela padrão, de 0,00 a 0,499 é o índice baixo, de 0,500 a 0,799 índice de IDH médio, 0,800 a 1 é um índice alto. Então aqui, Estados Unidos, Canadá são altos, né? E o restante aqui está no médio, né? Honduras, Brasil, Venezuela e Bolívia, tá? Índice de Gini é um índice pouco conhecido, mas ele indica a desigualdade social, tá? Então, ele é o contrário do IDH, né? O IDH é o índice de desenvolvimento humano, quanto que as pessoas podem viver, é o índice de qualidade de vida. E o índice de Gini, né? Então, quanto maior o número do IDH, mais qualidade de vida tem aquele país. E o de Gini não, o de Gini é o contrário. Quanto menor o valor, quer dizer que é menor a desigualdade social. Quer dizer que, né, que naquele país a desigualdade está menor, ela, né, tem maior distribuição de renda. É isso que eu queria chegar. Fui repetitiva, mas era isso que eu queria chegar. Por exemplo, Honduras tem 50 no índice de Gini. Então, né, ela quer dizer que metade, né, é 50% aí da população, então é metade desigualdade social, é bastante alta, né? Brasil tem 51, então chega aí muito próximo do Brasil. Então a desigualdade social é muito alta. E o Canadá é 34, a desigualdade social é baixa, né? A maior distribuição de renda. E o índice de percepção da corrupção, esse é um baita. É o quanto a sociedade compreende que existe corrupção, né? Eles fazem as perguntas, o índice de percepção da corrupção é o quanto a sociedade percebe. Então, quanto maior for o índice, quer dizer que a sociedade é mais culta, que a sociedade entende que há corrupção, ou o que é a corrupção. Quanto mais baixo o valor, a pessoa boia na batata, assim, sabe? Fica viajando. Quer dizer que não entende, que não compreende que existe percepção de corrupção, ou o que é corrupção. Então, o país que tem o maior índice assim, de compreensão de corrupção é o Canadá, né, com índice de 81. E nós, né? É nós, a gente está com 35, então é um índice baixo, a gente tem uma compreensão de percepção de corrupção muito baixa. Então, às vezes pode até ser por isso, às vezes a gente faz uma corrupção e nem sabe o que é, né? Tô brincando. Mas é porque
a nossa percepção do que é ou não corrupção, ela é muito baixa. Então, o que significa? A gente tem que investir aonde no bagulho? O que a gente tem que investir? Interpretação de texto, tem que investir no pensar diferente, né? Do construir um pensamento que saia do normal, assim, no sentido de conseguir olhar aquilo e não ver que é sempre desse jeito, conseguir quebrar esse tipo de olhar. É investimento em educação. Né? Aqui, a gente só vai aumentar esse índice quando houver investimento em educação. Aí a gente tem que ver se é interessante ou não, né? Saber sobre corrupção, ter percepção da corrupção. Interessante para quem, né? E a Venezuela, né, onde acontecem os maiores problemas em relação ao narcotráfico, em relação a problemas de conflitos políticos, né? Tem uma percepção de corrupção em nível 18, então mais baixo aqui dos países que estão, né, indicados nessa tabela, tá? Meu Deus, foram 3 páginas, a professora fala pra caramba, gente, é muito assunto, né, nesse conteúdo aqui, é muito assunto, tá? É um assunto que a gente tem que estar sempre de olho. Aí eu lembrei o nome da série, a série é Narcos, né? Eu lembrei aqui Venezuela, Bolívia, lembrei da série. Então, que fala sobre essa questão do tráfico, né, e a questão dessa problemática aí que as pessoas acabam saindo do país, tá? Desigualdade e movimentos sociais na América Latina. Outro tema aí, deixa eu ver que horas que é agora. O pessoal tá acordado, né? Falta um pouquinho. Então, a gente sabe que a desigualdade social, ela é existente devido ao sistema capitalista. Não existe sistema capitalista sem desigualdade social. Eu não sei como o Joel trabalhou com vocês, mas quando eu começo a trabalhar essas questões dentro do nosso sistema capitalista, eu tento lembrar o que é o sistema capitalista, tá? É o sistema que a gente vive hoje, é um sistema político, econômico, social, ou seja, ele rege as estruturas que existem dentro dos países, das cidades, é o sistema que rege a nossa vida, é um sistema que não tem como a gente se livrar dele assim, né? Agora, vou sair daqui e não quero mais viver no sistema capitalista. É claro, existem sociedades alternativas, existem sociedades indígenas, né? Sociedades lá dos Inuits, lá do Canadá, do Alasca. Existe pessoas que não vivem dentro desse sistema, mas nós vivemos dentro desse sistema. E a desigualdade social, ela é uma característica do sistema capitalista. Sempre vai existir desigualdade. Por quê? Porque sempre vai existir alguém que ganha mais e alguém que ganha menos dentro do sistema. Certo? Vai existir o rico e vai existir o pobre. Vai existir o dono do meio de produção, como vai existir a pessoa que vende a mão de obra. Não é só mão de obra em troca de um salário. Né? Quem é que ganha mais, o dono da fábrica ou o empregado da fábrica? Né? O que pode ser feito dentro desse sistema é o quê? Uma melhor distribuição de renda. Ao invés de você cobrar 25% de imposto em cima de um carro e zerar a tarifa em cima de um iate, porque pessoas aqui no Brasil não pagam imposto em cima de helicóptero, avião, iate, e a gente paga em cima do Fusquinha. Fusquinha a gente tem que pagar imposto, né? E os outros, quem tem esse tipo de meio de transporte, não paga. Ao invés de fazer isso, não, a distribuição das riquezas, né? Então, a gente tem que pensar, para melhorar, para diminuir essa desigualdade social, se faz, né, necessário essa maior distribuição de renda. Então, assim, por exemplo, volto na tabela aqui, tá? Os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, né, o índice de Gini aqui, tá? A desigualdade. Quanto menor o índice, menor a desigualdade, ou seja, são países capitalistas, existe desigualdade social, mas é menor. Então, há possibilidade da gente diminuir essa desigualdade, há possibilidade da gente conseguir trazer maior conforto para a população mais pobre, né? População que não tem grana, que é a população que vive abaixo do índice da pobreza, tá? Então, é pensar isso, a gente pode continuar no sistema capitalista, mas não precisa ser tão explorador, né? Não precisa explorar tanto a galera, tá? É isso aí que eu quero fazer vocês pensarem. Tem 5 minutinhos ainda e eu quero falar aqui que principalmente na América Latina, nós tivemos grandes movimentos sociais, e são movimentos bastante históricos, né? Devido ao quê? As fortes desigualdades socioeconômicas e a realidade de cada país. Então, cada país
teve o seu movimento social. E esse movimento social, ele nasce da base, ele nasce das pessoas que estão em busca de algo, querem aquilo, né? Um primeiro que ele fala aqui é o MST, o Movimento Rural Sem Terra, do Brasil, tá? Criado na década de 80, 1980, tá? Então, qual o objetivo do MST? Tá dando um exemplo, né? Ocupar terras improdutivas para posteriormente negociar a legalização das famílias assentadas. Ok. Primeiro estereótipo que a gente tem que tirar. Movimento sem terra não invade, ele ocupa. Tá? Que uma coisa é eu invadir, outra coisa é eu ocupar. Ele ocupa terras improdutivas. Terras improdutivas são terras onde não se produz nada. Tem perfil para produção, mas não se produz. Professora, mas eu posso ter um terreninho e não produzir nada, deixar ele ali, o terreno é meu. Se você tem a escritura, se você tem ele, né, no teu nome, ele é teu, não tem problema nenhum. Mas não é desses caras com escritura que a gente está falando aqui no Movimento Sem Terra. Eles ocupam terras improdutivas, onde 99,9% dessas áreas são terras com apropriação ilegal. São terras que a gente chama de grileiros. Tá? Quem são os grileiros? É uma galera que viu um meio do mato lá, opa, olha quanto mato aqui, vou cercar e falar que é minha. Não pagam imposto sobre a terra, não produz nada, só deixa ela ali para que se um dia servir para alguma coisa, eles vendem. A gente chama, né, de especulação, eles ficam especulando a terra. Então, primeiro que a terra não é minha, aí, claro, para quem faz isso não é pobre, né? Tem que pensar isso. Pessoas que têm influências, então a terra não é minha, eu vou lá e cerco ela, e daqui a alguns anos eu uso a lei eu esqueci o nome da lei, peraí. Do dispossidades, aquele que é o do uso, quem tem uso pode vir o dono, tem um nome, tem outro nome, a nossa lei, e aí eu tiro ela e vendo, ou seja, eu não produzi nada, tem gente querendo terra para produzir, não consegue, e além disso, ela não é minha de verdade, porque eu fui lá e cerquei e não pago imposto, né? A casa dos pais de vocês é de vocês, tá lá registrado, né? Quem não paga aluguel tá lá registrado, mas ele paga imposto para continuar. Isso que a gente fala, pô, tem que pagar IPTU, tem que pagar dinheiro pro governo para ter a casa. É a lei, eu não tô falando que é certo. Tá? Eu tô falando que a lei só registra, tanto que se você não pagar o IPTU, você perde a tua casa, né? Então é isso. Eles ocupam terras improdutivas que não tem um dono legal, legalizado, né? Tem um dono lá que cercou e não está pagando imposto. Então, essas características aí do Movimento Sem Terra, que é um movimento lá da parte mais rural. E tem o MTST, só para terminar aqui. MTST, que é o movimento do sem teto. Acontece muito em São Paulo. Tá? É direto. Que é um movimento popular, quem participa dele é o Boulos, né, que foi candidato à presidência da República, e MTST são pessoas que ocupam prédios desocupados, prédios que estão em grandes áreas comerciais, que faliram, que a empresa que estava construindo faliu, eles vão lá e ocupam. Aí tenta ter toda essa questão desse prédio para arrumar e se tornar uma moradia para aquelas pessoas, tá? Eu vou fechar por aqui e dar continuidade depois na aula no desenvolvimento tecnológico e trabalho. Então, essa aula foi para isso, assim, para a gente perder a casa do chapéu. É isso mesmo, Leandra, não se machuca nos Estados Unidos, fia. Não cai, você já era, quebra o pé, 10 mil real. 10 mil dólares, lá no real. Beleza, turma? Alguma dúvida? Alguma coisa? Não, Rafa? Rafa, sim, não, professora, graças a Deus, graças a Deus. Fechou então, galera. Então, ó, a próxima atividade já está lá postada, tá? Podem fazer a partir da manhã, às 8 horas da manhã, acordem e façam atividade de geografia. Né, eu estou diminuindo, não sei se vocês perceberam, eu estou diminuindo um pouco a quantidade de questões para dar uma aliviada para vocês, para ver se chama vocês de novo. Vamos, galera, vamos fazer que falta pouco, a gente está em setembro, tá bom? E era isso. Vou parar aqui a nossa gravação e um
beijão para vocês. Tchau, Leandra. Tchau, Raquel. Tchau, meu Deus do céu, muita gente dando tchau. Tchau, Rafa. Tchau, Danilo. Tchau, Ali também, Amabile. Tchau, T20 Commander, que eu não